Você sabe mesmo o porquê que o combustível está tão caro? O porquê a inflação está bem acima em relação à média dos anos anteriores? E se a esquerda estivesse no poder nesses 4 anos atuais? Você acha que as coisas estariam diferentes? Essa semana eu tomei café com um empresário, dono de uma transportadora de tamanho médio. Ele me disse: Marcos, só com o aumento do combustível, de ontem para hoje eu tive um aumento de custo de R$150 mil. Sabe quem paga essa conta? Ele, o dono da transportadora, eu e você. Fique comigo até o fim desse vídeo e eu vou te dar 4 motivos básicos do porquê os combustíveis estão com preços tão altos, o porquê da inflação e o porquê de outras coisas tão importantes no nosso cenário atual. Ressalto que não faço campanha política para ninguém, não sou afiliado a nenhum partido político, estou aqui como empreendedor, falando de política e empreendedorismo. Esse é o 4º vídeo dessa série. Eu já publiquei aqui no canal mais de 160 vídeos voltados para a gestão de empresas. Eu prometo que você vai gostar desse vídeo e eu conto com a sua opinião. Veja esse vídeo até o fim, mesmo que você tenha que aqui, na regulagem e acelerar a velocidade da minha fala. Olá, sou Marcos Alexandre, empresário industrial no mercado de embalagens desde 2005. Hoje atuo também em outros segmentos, principalmente no segmento tecnológico. Estou aqui para contribuir com empreendedores, ajudar empreendedores com as minhas experiências práticas a não viverem no mundo da miséria. Olha, eu já vivi lá. A não viverem no mundo da sobrevivência. Eu também já passei por lá. Mas sim, prosperarem os seus negócios e serem felizes com eles. Curta aqui embaixo, ative o sininho para que você possa receber as notificações quando eu publicar um vídeo novo e se inscreva no meu canal, me ajudando a levar esse conteúdo tão importante para mais empreendedores que precisam. Muito obrigado. Então vamos lá. Eu vejo muito empreendedor e pessoas também que não são empreendedoras dizendo: não importa qual que é o presidente, não importa quais são os senadores, deputados, eu tenho que trabalhar porque político não paga minha conta. Em parte eu concordo com isso, sim. Independente de qual que seja o político, nós temos que trabalhar e não ficar culpando, não ficar colocando a culpa neles. Nós temos que nos adaptar a qualquer cenário, fazer diferença em qualquer cenário, seja empreendedor ou não. Mas em parte eu não concordo, porque eu acredito que nós precisamos nos preocupar, nos envolver com o futuro do país e analisar as pessoas que a gente vai colocar lá como eleitos. Se a gente não pensar assim, a gente não está contribuindo com o nosso país, né? Então é bom contribuir com o todo. Trabalhar independente de quem quer que seja, mas também trabalhar analisando, olhando o que é melhor, quem nós vamos escolher. Quando a economia vai muito bem, as coisas ficam mais leves para todo mundo, tanto para o empreendedor quanto para quem não empreende. Quando a economia vai ruim, as coisas não ficam legais. A gente tem que dobrar, triplificar o esforço, tem que trabalhar mais, tanto o empreendedor como o não empreendedor. Aparece o desemprego, fica ruim para todo mundo. E eu fiz uma pergunta no início, por exemplo, baseada em muitos comentários durante as semanas anteriores, dos 3 vídeos anteriores sobre política e empreendedorismo. Por exemplo, quem é bolsonarista diz que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma sobre os combustíveis estarem caros e também sobre a inflação estar alta. Quem é esquerdista, quem gosta, por exemplo, quem votou no PT ou votaria no PT, coloca a culpa a todo momento, fala que o governo tem culpa de tudo isso, que se a esquerda estivesse no poder, essas coisas não estariam acontecendo. Será? Será? Então nós vamos começar agora, eu vou falar de 4 motivos básicos do porquê isso está acontecendo e você tire as suas conclusões de quem é a culpa, se alguém tem culpa, ou se o cenário desses 4 anos é o cenário mais desafiador dos últimos anos, de todos os presidentes que passaram por aqui. Então vamos lá. O primeiro motivo que eu quero falar aqui, que é responsável, por exemplo, pela alta da inflação, é o auxílio emergencial. Marcos, mas então não deveria ter auxílio emergencial? Claro que deveria. Tanto é que o auxílio emergencial, a injeção de dinheiro na economia, por causa das paralisações
do fechamento do comércio, não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo todo. Esse auxílio, essa injeção de recursos, fez com que as pessoas fossem lá e consumissem, comprassem tudo de uma vez. Se tivesse sido uma coisa bem combinada, o que é muito difícil de acontecer, as pessoas teriam usado esses recursos escalonados, ou seja, não teria dado esse boom, né? Essa alta demanda de insumos, de matéria-prima. Então, nós tivemos dentro do nosso país as nossas indústrias sobrecarregadas para atender a demanda interna do mercado nacional. E as indústrias também, elas foram atender o que, além disso, a demanda externa do mercado mundial. Ainda mais com o dólar alto, as empresas exportaram muito. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, na virada do ano, preocupado inclusive com o aumento do preço da carne, dizendo que eu não concordava que um quilo de carne custasse, por exemplo, um dia de um trabalhador que recebe salário mínimo. Aí eu te pergunto, se a esquerda estivesse no poder, você acha que ela ia proibir a JBS, por exemplo, de exportar? De vender carne com dólar alto? De atender o mercado externo? De atender outros países? Me responda nos comentários, você acha que ela teria proibido? Você acha que ela teria dado um jeito no consumo interno para que as famílias não consumissem, para que não faltassem matéria-prima, que não faltassem insumos? Porque as indústrias não estavam preparadas para atender a alta demanda que aconteceu. Ninguém esperava que a recuperação, por exemplo, da economia, naquele período da primeira onda, pudesse realmente recuperar em V, e isso pegou as pessoas de surpresa. Inclusive, eu atuo no mercado que é termômetro da economia, e o meu segmento não estava preparado para atender às demandas de embalagens. Se a esquerda estivesse no poder, como ela teria lidado com isso? Será que a gente não teria tido problema nesse primeiro motivo que eu acabei de falar? Então vamos lá para o motivo número 2. O Estado custa muito caro. É isso mesmo, o Estado custa muito caro. Você deve estar ouvindo falar, nesses dias, esse debate para reduzir a alíquota de ICMS sobre o combustível. Pois é, os estados, inclusive, estão aproveitando esse aumento do combustível para arrecadar mais. Como você sabe, as finanças dos estados estão em dificuldade, eles precisam de mais e mais dinheiro para tapar os buracos financeiros que existem. A Petrobras hoje ela é muito mais preocupada em atender os seus acionistas e o mercado financeiro do que o povo brasileiro. Ah, isso está errado? Sim, a minha opinião é que está errado, porque quem investe na Petrobras tem a ciência de que o maior sócio, o maior acionista da Petrobras é o governo federal. E a gente não pode ficar pagando combustível nesse preço. Tudo encarece. A conta chega, como eu falei no início do vídeo, para mim, para você, para todos nós. Agora, o que pode ser feito para que o Estado não dependa tanto de dinheiro de combustível? Reduzir o custo da máquina pública. No início desse mandato, do mandato desse governo, por exemplo, a equipe econômica prometeu fazer algumas reformas administrativas. Dentro de uma dessas reformas, inclusive, existia um projeto de unificar vários municípios em um só, municípios pequenininhos, ou seja, você cortaria várias prefeituras que tinham vários prefeitos, vários sistemas, vários setores de compra, vários setores disso, setor daquilo, num só. Sobraria dinheiro para quê? Para desenvolver esses municípios que passariam a pertencer a outros municípios, ou seja, esses distritos. Eu sei muito bem como isso funciona. Eu sou do interior, nasci num distrito de talvez aí 500, 800 pessoas e que pertence a município pequeno. Por que não, então, enxugar a máquina pública? Se o Estado enxuga as suas despesas e começa a trabalhar no positivo, não vai ficar dependendo de dinheiro de combustível. Mas como a máquina está inchada, os custos estão altos, aí a gente tem que ter o quê? Combustível altíssimo para que o ICMS seja o suficiente para pagar essa conta. E o que um governo de esquerda poderia fazer? Você acha que ajudaria? Olha, eu digo para você que nesse ponto, não. Se nós estivéssemos hoje um governo de esquerda, o que nós estaríamos vendo era inchar ainda mais a máquina pública. A gente estaria vendo abertura e mais abertura
de concursos públicos, aumentando o gasto público. Ou seja, aí ainda quer fazer o social. Aí vai dar bolsa disso, bolsa daquilo. Não sou contra a bolsa, eu sou a favor de atender o social, que fique claro, mas com caixa no azul, com caixa positivo. Ou seja, enxuga a máquina pública, vai sobrar dinheiro para fazer o social. Mas não assim, inchando os custos da máquina pública e ainda querendo fazer o social. Aí tudo fica mais caro e a gente nunca vai ter um país bem administrado, um país enxuto. O motivo número 3 é que esses aumentos de custos, a inflação, é um problema do mundo todo e não só do Brasil. Como falei no primeiro ponto, no primeiro motivo, falta de insumos, de matéria-prima aconteceram no mundo todo. Mas eu tenho uma boa notícia. Ainda falta, claro, essa não é boa, essa é má, ainda faltam insumos, falta matéria-prima em alguns segmentos, como, por exemplo, no ramo automotivo. Só que, em vários segmentos, como no meu, por exemplo, já está sobrando matéria-prima. Sobrando. E a tendência é que os preços comecem a baixar. E a inflação também, ela comece a ficar reduzida. O quarto e último motivo é a tensão política, é a tensão entre os três poderes. Nós sabemos que um dos problemas, um dos pontos de melhoria do nosso presidente atual é realmente essa questão da gestão de pessoas, da gestão de conflitos, do controle emocional. Às vezes alguns projetos que ele gostaria que acontecesse são barrados, né? As pessoas travam isso, seja no Congresso, seja no Supremo, e o nosso presidente, ele falta aquele controle, porque um administrador de um país, um presidente de um país, ele precisa ter muito mais habilidades para negociar, para fazer gestão de pessoas, do que o dono de uma empresa, por mais que essa empresa tenha 50 mil funcionários. Porque numa empresa, a gente desliga, a gente demite quem a gente quer e a gente contrata quem a gente quer. Mas um presidente da República, ele não pode fazer isso. Então ele precisa ainda de mais habilidades para poder conviver com essas pessoas que ele não vai poder demitir. E a gente sabe que esses conflitos fazem com que o dólar suba, os investidores fiquem desconfiados, a bolsa caia. Então, realmente atrapalha. Aí você pode me dizer assim, mas se a esquerda estivesse no poder, isso não estaria acontecendo. Eu posso concordar que isso talvez não estaria acontecendo pelos motivos que o presidente tem, às vezes, para perder a sua paciência. Só que se a gente for voltar num passado recente da esquerda no poder, do PT no poder, por exemplo, nos últimos 2 mandatos do PT, principalmente no final do penúltimo e também no mandato da Dilma, a gente tinha uma série de conflitos e nós tínhamos um governo que não conseguia governar mais. Por quê? Era toda hora a Polícia Federal e o Ministério Público precisando interferir. Por quê? Porque existiam exageros administrativos que eu não vou ficar entrando aqui em detalhes. Então, não teríamos talvez esse problema, mas com certeza a gente teria outros, talvez até piores. E, inclusive, sobre essa questão comportamental do presidente da República, muita gente tem o pressionado, tem pedido para que ele melhore. Inclusive, nessa semana, tomando um café com alguns colegas na mesa em São Paulo, nós sentamos ali com o Hélio Lopes, que é muito amigo, né? Do presidente da República, é da cozinha do presidente da República. Você vê nas lives do presidente da República sempre o Hélio ali, nas lives atrás do presidente. E é uma pessoa muito agradável, nos atendeu muito bem, conversou com a gente ali um bom tempo. E as principais demandas, né? 2 demandas principais que nós colocamos para que o Hélio levasse ao presidente, muita gente já tem feito essas demandas, mas quanto mais gente melhor, é que ele tenha esse controle. Como ele é um cara patriota, né, se diz patriota, o Hélio sempre falava com a gente, mas é a personalidade do presidente. Olha,
Mas se o presidente é patriota, vale a pena ele sacrificar a sua personalidade, às vezes mesmo que seja temporariamente, para defender a pátria, em prol da pátria, em prol da economia, para que não haja essas instabilidades. A outra demanda que eu pedi para que o Hélio levasse ao presidente é que, se ele, nos últimos dias, realmente vê que a rejeição dele está alta, né, que ele não conseguirá ser reeleito, por exemplo, que ele tenha a hombridade de, pensando na pátria, sendo patriota, tenha a hombridade de abrir mão da sua candidatura e deixar que uma outra pessoa que pacifique o país, que melhore, né? Ninguém vai conseguir pacificar por completo o país, mas que melhore essa relação dos poderes. A gente sabe que corrupção no país não vai acabar muito fácil, porque começa comigo e com você. Eu não tenho intenção de ser político, mas começa com aquelas pessoas que se dizem honestas e entram para a política, e essas pessoas precisam lá, quando estiverem na política, manter a sua honestidade, se é que elas eram honestas antes de entrar na política. Infelizmente, vivemos um cenário no Brasil já há muito tempo, onde nossos políticos se preocupam mais com o poder próprio. Não estou falando que o político entra lá para ganhar dinheiro, porque muitos já entram lá, são bilionários e entram na política. Mas o que eu digo é a questão do poder. Às vezes, no primeiro ano do mandato, o presidente administra bem. No segundo ano, ok. Mas quando chega no terceiro ano, o pessoal já está preocupado com as eleições. E aí já começa a barrar a pauta, já fica meio que ingovernável. Então, que nossos políticos passem a pensar no Brasil e que a gente tenha 4 anos de administração e não apenas um ano e meio e os outros anos debatendo as próximas eleições para ver quem vai ficar no poder. Quero deixar claro que eu não estou aqui afirmando que se o governo fosse de esquerda hoje, estaríamos numa situação pior. O que eu quero dizer aqui é que não adianta a gente ficar culpando A ou B. Eu posso afirmar que esses 4 anos de governo, seja para presidente, deputado, senador, seja também para os ministros do Supremo, são os mais desafiadores dos últimos mandatos da nossa história. Então, qualquer um que estivesse no poder teria esse grande desafio de enfrentar tudo isso que está acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos. Se você não viu os vídeos anteriores, veja, deixe seu comentário, desde que você respeite a opinião dos outros. Eu, Marcos Alexandre, prometo para você que eu respeitarei a sua opinião. Gostou desse vídeo? Curta aqui embaixo, ative o sininho para que você possa receber as notificações de quando eu for publicar um vídeo novo. Se inscreva no meu canal e me ajude a levar esse conteúdo para mais empreendedores que precisam. Muito obrigado.